Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Sei que o clima não é dos melhores, a repercussão, né, do resultado do jogo contra o Santos ainda está pegando muito fogo, né, entre torcida, imprensa e bastidores. E no meio desse turbilhão todo, um dado chama a atenção. Lucas Arcanjo aparece entre os goleiros com mais defesas difíceis no mundo. A gente vai detalhar tudo isso agora, então já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Lembrando que antes de mostrar esses dados, eu vou fazer também um desabafo sobre o atual momento do Sport Clube Vitória. Atenção, produção, roda a vinheta e já voltamos pro vídeo. Vitória decepciona mais uma vez e a torcida, claro, não perdoa. Nas redes sociais, o que mais se viu foi cobrança, desabafo e um sentimento de frustração com o desempenho do time. Principalmente pelo segundo tempo, né, que o Vitória mostrou-se apático, ficou latente a falta de criatividade ofensiva, coisa que nós já vemos batendo aqui na tecla durante toda essa temporada de 2025. Salvo engano, logo após contra o Náutico, esses problemas começaram a ficar muito mais visíveis aos olhos dos analistas de futebol e também da torcida do Sport Clube Vitória. Inclusive, eu quero fazer um desabafo aqui, e aí eu vou dizer o seguinte: não é possível que um time que tenha uma semana de trabalho não apresente pelo menos 5% de evolução naquilo que foi prometido, naquilo que foi proposto. E quando eu tô falando isso, eu vou usar o discurso do Carpini até contra ele mesmo. Em outras entrevistas coletivas, o Carpini disse pra nós da imprensa: eu preciso de tempo pra treinar, preciso de uma semana de trabalho, não tivemos pré-temporada. Beleza, tivemos uma semana livre pro Vitória trabalhar e o Vitória volta pior ou igual ao que se vinha apresentado. Ontem o problema não foi entrar com um jogador improvisado na lateral direita, o problema não foi sacar o Claudinho para preservar, e o que eu concordo, a parte emocional do jogador perante a torcida, mas o problema foi: precisava ser o Baralhas mesmo, Carpini? Precisava ser o Baralhas, porque não Edu, formando uma linha de 3 zagueiros, jogando um pouco ali pela direita? Porque não outro jogador? Até o Lucas Braga poderia fazer essa função, já que no próprio Santos o Lucas Braga já foi lateral direito. Mas por que o Baralhas? E aí você compromete, Carpini, um desempenho de um jogador que pra mim é acima da média pro que esse elenco tem, né, de momento, que é o Gabriel Baralhas, que quando joga na sua posição, jogando ali com o que ele sabe jogar, ele consegue entregar bons resultados pra gente e, enfim, para o futebol do time. E aí você vai e bota o Baralhas na lateral direita. E demora de sacar, né, e demora de tirar o Baralhas. Essa é a grande realidade. Então, assim, vamos continuar cobrando, claro, sem faltar respeito com ninguém. Inclusive, ontem foi uma das coletivas que mais nós da imprensa apertamos o próprio Carpini. Só para vocês terem ideia, eu perguntei a ele sobre a questão do torcedor ter chamado ele de burro, né? Ele ficou irritado até com a pergunta, mas eu não poderia ignorar esse fato de que ele foi chamado de burro ontem, sei lá, por pelo menos 40% ou 50% do torcedor que foi ao Barradão ontem. Então, veja aí o que foi que ele falou sobre o fato dele ter sido chamado de burro. Carpini, boa noite. Hoje, ao final da partida, os torcedores deixaram o Barradão chamando você de burro. Aí eu te pergunto como você se sente com isso e o que você acha que você ainda pode extrair desse time que vem se tornando previsível, né? O técnico do Santos até falou aqui na coletiva que estudou bastante o jogo lateralizado do Sport com Vitória. Eu queria que você falasse também disso. Em relação aos gritos da torcida, isso não me incomoda, cara. Então, a gente tem que... Eu tô há um tempo já nisso aqui, né? Como técnico, ainda é recente, apesar da minha carreira ter grandes conquistas já, né? Grandes conquistas, assim, né? Grandes momentos, né? Mas muitos erros, acertos, aprendizado, muita coisa ainda para viver. Mas
vivo o futebol desde os meus 14 anos, quando eu saí de casa, então as vaias, os elogios, críticas, isso faz parte. O torcedor tem todo o direito de cobrar, de se incomodar, e quando o resultado não acontece, não vem acontecendo, é natural que o treinador, como vidraça e líder desse processo, como eu sou e assumo a responsabilidade, ele seja cobrado e questionado, né? Todos os torcedores, se você perguntar, cada um tem uma escalação diferente, aqui cada um colocaria um time diferente, mas quem está no dia a dia sou eu. O mesmo burro aqui trouxe o Vitória para a Sul-Americana, né? Num campeonato ano passado que parecia perdido, nós fizemos uma campanha de recuperação, hoje nós poderíamos estar jogando uma Série B. Sei que isso não funciona para esse momento, mas vale o alento só para te mostrar como as coisas mudam muito rápido. Agora, essa semana, vão dizer que eu perdi o comando, que eu não extraio mais nada, que eu não respeito os caras, que o ambiente é ruim, que eu sou arrogante. Aí a semana que vem a gente vence e volta tudo ao normal, aí você me faz uma outra pergunta. Tá vendo? Palavras do próprio Carpini. Então, nós não podemos normalizar, gente, a forma que o Vitória vem jogando nessas últimas partidas. E aí nós precisamos cobrar a quem de direito, a direção do Sport Clube Vitória, sobre a presidência do seu Fábio Mota, o Manequinha Tanajura, ou seja, o Maneca, né, Tanajura, que é o atual gestor de futebol do time. E claro, precisamos cobrar o Carpini, que pediu tanto jogador, pediu tanta gente, e aos poucos, né, o seu pessoal vai deixando o Sport Clube Vitória. O Thiaguinho já bateu em retirada pro Operário. O Bruno Xavier também está de saída, provavelmente. Então, assim, Lucas Braga pode ser emprestado para um time da Série B, até pelo que eu soube. Então, assim, velho, só quero ver mais qual a justificativa que o próprio Carpini e a direção do Vitória vai usar. Porque agora a salvação é a janela de julho. Como o próprio Carpini falou ontem, claro que ele não falou com essas palavras, mas deu a entender que a forma como o Vitória vai se comportar nessa janela de julho vai selar o destino do Vitória na Série A. O que eu acho horroroso, o que eu acho ridículo para um time que investiu tanto no início do ano e investiu errado, vale até lembrar, né? E agora usa a moleta da segunda janela como se fosse a salvação do time, certo? E só mudando agora de assunto, agora vamos ao que interessa. Saiu, né, uma notícia bem interessante e eu fiquei feliz, apesar do Vitória estar nessa situação, é que o Vitória tem aí um dos goleiros, né? Podemos dizer que é um dos melhores goleiros do mundo atualmente? Não sei, né? Aí fica a critério de você, meu amigo torcedor. E eu vou mostrar aqui agora pra vocês, ó, de acordo aí com o site Metrópolis, Lucas Arcanjo é o 7º goleiro com defesas mais difíceis no mundo. É isso mesmo. Aqui, ó, que legal, que interessante. Vocês estão vendo aí, ó, os 7 goleiros com mais defesas em 2025. Primeiro, Gabriel Brazão dos Santos, que ontem foi espetacular. Vale lembrar que evitou aí pelo menos 2 gols da equipe do Vitória, mas isso não é justificativo e nem moleta para o que o Vitória apresentou ontem. O segundo goleiro é o Yan Van Yorf, do Reims da França, né? 92 defesas. Terceiro, Nahuel Guzmán, do Tigres do México, 89 defesas. Quarto, João Ricardo, do Fortaleza, ó, grata surpresa também, fez 87 defesas em 2025. O quinto é o Courtois, do Real Madrid, 85 defesas. Sexto, Yann Sommer, da Inter de Milão, que inclusive está na grande final da Champions League, 82 defesas. E Lucas Arcanjo aparece um pouco atrás do Yann Sommer, com 81 defesas. Agora, um fato interessante para essa pesquisa e esses dados, na verdade não é uma pesquisa, são dados, né? Claro, eu não sei como é que tá a situação do Tigres, nem do Reims, nem do... Enfim, mas assim, Gabriel Brazão, João Ricardo, Lucas Arcanjo e Courtois. Esses goleiros que eu citei, né? Esses 4 goleiros, eles viram aí os times que eles atuam
fazendo atuações não tão favoráveis, né? Só para lembrar para vocês que o Real Madrid não conseguiu o título da La Liga, perdeu todos os clássicos para o Barcelona, quase todos os clássicos, inclusive para o Barcelona, nesta temporada da La Liga e também da Copa do Rei. E Lucas Arcanjo joga no Vitória. Vitória tá brigando para não cair. Fortaleza, João Ricardo brigando também para não cair. E o Brasão do Santos, que também tá brigando para não cair. Então, assim, são pelo menos os que atuam aqui no Brasil estão em times que estão brigando para não cair. Então, naturalmente, eles vão fazer mais defesas, né? E o que me chama a atenção é que o Lucas Arcanjo, ele vem conseguindo ser um ponto fora da curva desse time do Sport Clube Vitória. Ontem mesmo, o Arcanjo pegou uma cobrança de falta magnífica do Neymar, que ia no ângulo. O Lucas Arcanjo, de mão trocada, fez um defesaço. O João Ricardo, aí, apesar da idade avançada, é um goleiro que vem se firmando no futebol brasileiro e também na elite, né, do nosso futebol. O Brasão é um pouco mais jovem ali, mas também consegue ter uma regularidade. Só para lembrar que o Brasão já atuou em seleção brasileira de base. Então, assim, eu fico feliz por ver o Lucas Arcanjo aí como o 7º goleiro no mundo que mais fez defesas, tá bom? Então é isso, gente. Gostou do conteúdo? Clica aqui, ó, no like, né? Clica no gostei, também compartilha para o máximo de torcedores do Sport Clube Vitória. Como eu falei, não esquece de deixar o like, é muito importante pra gente. Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e ativa o sininho para ativar as notificações. A gente volta a qualquer momento com mais informações do Sport Clube Vitória, tá bom? Um forte abraço a todos, valeu, pessoal!